Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 21 de janeiro de 2025. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 6 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. Sempre quando ele aparecer na sua tela, com a câmera do seu celular apontada, já aparece uma mensagem escrita, WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Vereador Nelson Osseri, presidente da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas da Câmara no biênio 2023-2024, analisa o trabalho realizado. Prefeitura de Campinas utiliza a inteligência artificial e reforça a importância da segunda dose da vacina contra a dengue. Número de candidatos que tiraram 1000 nota máxima na redação do Enem é o menor dos últimos 10 anos. Mas média geral dos estudantes sobe. E no esporte, em duelo equilibrado, Vôlei Renata vence Suzano no lotado ginásio do Taquaral. E olha só, as bibliotecas públicas aqui de Campinas retornaram às atividades após a pausa para organização e limpeza do acervo. Então, sobre o serviço que é realizado, como que faz para retirar um livro ou até fazer uma doação, quanto tempo a pessoa pode ficar com este livro, eu aciono a repórter / leitora Ana Paula Meneghetti, que tem as informações. Seja bem-vinda e boa tarde, Ana. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que acompanham o Câmara Notícia. É isso mesmo, Gabriel. Eu, como uma apreciadora de livros, eu adoro esse ambiente aqui da biblioteca Professor Manuel Zinck. E além do lazer, né, de você ter contato com os livros, com quadrinhos, esse espaço também é muito usado para a gente se dedicar aí aos estudos. E para dar mais informações sobre esse serviço aqui em Campinas, eu converso com o Gabriel Rapassi, que é o diretor de cultura. Gabriel, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal. Uma boa tarde. Vamos começar primeiro, né, falando para a população como que funciona o empréstimo de livros aqui na biblioteca. Olha, para quem ainda não é usuário, traz o seu documento pessoal aqui, vem para a biblioteca. Além da gente ter um ambiente para leitura, a gente também tem profissionais que podem orientar a leitura, indicar livros, ouvir a pessoa e saber o que ela pode conhecer de novo na vastidão do mundo literário. Para fazer essa carteirinha, Gabriel, é bem simples, é só trazer um documento com foto? Exatamente, um documento vem aqui e a gente faz de tudo para facilitar, porque o objetivo é que as pessoas saiam daqui com um livro, que possam ter contato com o universo que tem da escrita. Por quanto tempo o usuário pode ficar com um livro em casa, por exemplo? O livro é com empréstimo por 15 dias, renovável, e a gente está com uma novidade. Agora, para começar o ano, a gente está fazendo uma campanha para quem tem um livro esquecido, que não devolveu, traz o livro para a biblioteca de volta e a pessoa ganha um livro de presente da nossa rede de bibliotecas. Muito bacana, né, Gabriel? E quanto à doação de livros? Eu tenho um livro em casa, quero trazer aqui para a biblioteca. Como que isso funciona? Quem tem livros e quer doar é bem-vindo, a gente recebe, faz a triagem, cataloga e coloca à disposição da população. Vocês também fazem a doação de livros, né, para outras bibliotecas aqui do município. Como que é esse serviço, Gabriel? A gente recebe muitos livros que, quando são impressos, as editoras e os autores doam uma parte para a nossa rede de bibliotecas. Então a gente escolhe o livro por temas, por adequação, e faz doação para pequenas bibliotecas de bairro, bibliotecas comunitárias e também para crianças que estão vindo pela primeira vez na biblioteca. Sair com um livro é poder ter apreço por aquele objeto, né? Então a gente fez uma média de 200 doações de livros por mês
no ano de 2024. Esse incentivo à leitura é muito importante, né? Você, como diretor de cultura, sabe bem disso. No caso, a biblioteca tem um programa, né, de incentivo à leitura. Queria que você explicasse para a gente um pouquinho como que ele funciona. Olha, a gente conseguiu, no ano de 2024, 1.000 novos leitores. A gente emprestou uma média de aproximadamente 12.000 livros no ano. E a gente, para ampliar o número de leitores, a gente faz atividades. Então, a gente tem clubes de leituras. Então, por exemplo, aqui na Biblioteca Zinc, a gente tem clube de mulheres que leem mulheres, tem um clube que lê autoras latino-americanas do século XIX, a gente tem também um clube Poieses, que lê poesia, e a gente promove muitas atividades. Então, nesse sábado, por exemplo, o clube Mulheres que Leem Mulheres vai comentar o livro Flâner, que é de uma autora francesa que comenta o hábito de flanar da perspectiva de uma mulher que caminha pela cidade e pode apreciar a cidade do ponto de vista do pedestre, da poesia que existe das pequenas coisas, dos jardins, dos contatos humanos. Então é um livro, um clássico da literatura que traz muitas reflexões sobre a cidade, sobre a questão da mulher. E então atividades como essa permitem que a gente busque novos leitores. E, Gabriel, a biblioteca, né, não só essa, como outras da cidade, elas têm uma programação muito rica de exposições, inclusive, não é isso? Exatamente. A gente tem aqui uma exposição coletiva de diversos pintores e a gente, no dia 30, inaugura uma exposição focada no quadrinho nacional. Dia 30 de janeiro é o dia do quadrinho nacional e a gente começa uma programação de oficinas para a produção de quadrinhos e também de exposição de obras de quadrinhos nacionais aqui na biblioteca. Os estudantes também procuram muito esse ambiente para os estudos, né? Vestibular chegando, os livros que são obrigatórios nos principais vestibulares do país, né, do Brasil. Eles encontram aqui em outras bibliotecas também, Gabriel? Sim, aqui na biblioteca que fica no centro, a gente tem um ambiente para estudo e também um acervo com os clássicos da literatura, os novos livros também. E além da biblioteca que tem no centro, a gente tem unidades em Sousas, no Bonfim, na Vila Esperança, na Vila Padre Anchieta, tem a biblioteca infantil que fica na região do Guanabara e também no Parque Itajaí e no céu do Jardim Florense. São muitas opções, né, Gabriel, para que a população possa acessar os locais, os endereços. Tem algum site específico? Isso, no www.campinas.sp.gov.br. Lá é só procurar o espaço Cultura, que tem a relação de endereço de todas as bibliotecas. Para a gente encerrar, acho importante falar do horário de funcionamento e chamar, né, fazer um convite para a população de Campinas para apreciar esses espaços. As bibliotecas ficam, via de regra, abertas de segunda a sexta, das 8 às 5, mas a gente tem horário estendido também da Vila Padre Anchieta e aqui na Biblioteca Zinc Central a gente também abre aos sábados. Gabriel, muito obrigada pela sua participação aqui no Câmara Notícia. É um prazer, venham todos aqui conhecer esse espaço. Gabriel, eu também estive aqui mais cedo, né, na biblioteca para a gente conversar com alguns usuários aqui do espaço e vamos ver o que eles falaram sobre a biblioteca. Estou estudando para concurso. E por que você gosta de vir para cá, nesse espaço, para estudar? Então, aqui é um lugar muito calmo, muito tranquilo. Meu marido trabalha aqui ao lado também, então enquanto ele está trabalhando eu venho e a gente consegue almoçar junto, enfim. Mas em priori é porque aqui é muito tranquilo para estudar, por isso que eu venho. Você costuma emprestar livros ou até mesmo tem a carteirinha aqui do espaço? Sim, ainda não. Eu me mudei há pouco tempo e por hora eu estou usando o espaço mesmo para estudar, que é muito bom. Então eu acredito que para livros também seja excelente. Michel, o que você está estudando aqui na biblioteca? Inglês. Eu estudo diversas línguas aqui, diversos idiomas, na verdade. Então sempre dá para poder ler um livro com um idioma diferente, com uma história diferente. Então, eu aproveito. É muito variado. Então, eu não aprendo só um idioma. Sempre dá para poder aprender mais alguns. E por que você gosta desse espaço?
porque é silencioso, é confortável e muito introdutivo. Eric, você estava me contando que hoje é seu primeiro dia aqui na biblioteca. O que você está achando? Então, hoje é meu primeiro dia. Eu fiz a carteirinha, eles me atenderam ali super bem e já tive livre acesso aqui a toda a biblioteca, né? Que eu achei bem bacana. E eu tô adorando o espaço aqui. Onde eu tô, tem uma paisagem bonita, que o paisagismo aqui é bem bacana. E eu tinha uma urgência aqui em resolver alguns problemas, mas logo que terminar aqui eu vou conhecer todo o espaço aqui, que parece ser bem bacana. Você está nesse momento trabalhando? Trabalhando. Estou preenchendo a planilha aqui, alimentando. E mais tarde vou estudar um pouquinho também, que estou fazendo um curso. E eu vou aproveitar para fazer tudo isso aqui, já que tem esse espaço, eu achei super bacana. Eu vim aqui aproveitar. E muitos livros, né? Muitos livros. Eu vou até procurar um pouco sobre a minha área ali. E já fiquei curioso, quero saber mais. Como nós acompanhamos nas entrevistas, né, Gabriel? A biblioteca é um lugar muito procurado, não só essa daqui da região central de Campinas, mas de outros bairros e localidades também, não só para leitura, mas ainda para estudos e trabalho. Eu volto com você aí no estúdio. Eu fico feliz com essa procura na biblioteca, muito bacana. Então quero agradecer a nossa repórter Ana Paula Meneghetti, o Gabriel Reapace, que é o diretor de cultura, pela disponibilidade do tempo com a nossa equipe, pelas informações que foram fornecidas e muito bacana as entrevistas na biblioteca. Um lugar de tranquilidade, mas de estudo também, né? Não só para conseguir alugar ali os livros, mas também para estudar idiomas, como nós vimos há pouco. Bom, a gente segue aqui com as notícias da metrópole, agora falando sobre saúde. A Prefeitura de Campinas está utilizando a inteligência artificial para lembrar os pais responsáveis que as crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos que tomaram a primeira dose da vacina contra a dengue, de que é necessário receber a segunda dose para concluir o ciclo de imunização contra a doença. Crianças e adolescentes são considerados os mais vulneráveis ao contágio da dengue, por terem historicamente tido menos contato com os sorotipos do vírus disponíveis na natureza. Foi pensando nisso que o Ministério da Saúde estruturou a campanha de imunização. Então o município, ele sempre segue as diretrizes do Ministério da Saúde do Estado de São Paulo. E essa faixa etária foi escolhida pelo Ministério por conta dos riscos de agravamento, de internação, de hospitalização dessas crianças e adolescentes. E também para que fosse possível contemplar um número maior de municípios nessa primeira etapa da estratégia de vacinação contra a dengue, selecionando aí essa faixa etária de 10 a 14 anos. A campanha iniciou em 2024 e segue ativa ao longo deste ano. Então é uma estratégia de vacinação, que vem para ser incorporada aí a longo prazo. Ela iniciou em abril do ano passado e as doses continuam disponíveis. Então é recomendado, para toda a população aí a princípio nessa faixa etária de 10 a 14 anos que sejam administradas 2 doses. Então uma dose, depois de 3 meses, de intervalo, as pessoas devem receber a segunda dose também. Todos os nossos 68 centros de saúde continuam com a vacina à disposição. Não tem nenhuma necessidade de agendamento, basta comparecer à unidade com o documento com foto, com a caderneta de vacinação. E existem algumas contraindicações específicas da vacina, Então gestantes, pessoas imunossuprimidas, mas casos que serão analisados pontualmente, caso a caso na unidade. Se tiver qualquer dúvida, basta procurar qualquer um dos nossos serviços. O alerta é para o caso de pessoas recém-contaminadas. Então existe também uma recomendação de um intervalo caso a pessoa tenha contraído a doença. Então se a pessoa tiver dengue, aí precisa esperar 6 meses para iniciar o esquema vacinal. E se a pessoa se atrasar, por exemplo, ela tomou a primeira dose, esperou, mas acabou passando 4 meses, tem problema ou é só continuar o reforço? Precisa tomar as 2 doses para ter a adequada proteção. O ideal é que seja feito com intervalo de 3 meses, mas sempre que a pessoa comparecer à unidade, mesmo que tenha passado esse prazo, a vacina vai ser administrada. Para garantir que o ciclo de imunização se complete, a Prefeitura está utilizando a inteligência artificial. Como que trabalha esse projeto? Nós vamos lá e identificamos. Essa criança, esse adolescente, ele tomou a sua primeira dose. Passaram 90 dias e ele não tomou, então o nosso sistema já vai recuperar essa informação e aí de uma maneira ágil já vai acessar o paciente, porque nós preferimos desde o começo do projeto a comunicar via WhatsApp, que é um meio de comunicação amplamente difundido.
E aí se torna uma comunicação simples e fácil com o nosso cidadão. O uso da inteligência artificial já se mostrou eficiente, já que das 1.101 segundas doses dadas em dezembro de 2024, 919 foram motivadas pelo aviso do WhatsApp. Os cuidados para verificar a veracidade da informação são bem simples. A nossa assistente virtual, Ana, ela tem vários identificadores visuais. O seu número de telefone, conforme a gente vai mostrar, a identificação da Ana mesmo, né, o seu avatar, né, quando você acessa a mensagem que você recebeu, você pode identificar que é um serviço público, que tem essa informação lá, que o Meta, que é a empresa responsável pelo WhatsApp, já testou que o nosso telefone é um serviço público. Então são vários itens de segurança para o nosso cidadão ficar tranquilo que não é um golpe. Está dentro daquele número de telefone, não vai ser golpe. E olha só, Procon Campinas constata uma variação de até 278% no preço do material escolar. Confira na reportagem de Rafael Turati. O Procon Municipal de Campinas realizou na última semana uma pesquisa de preços de material escolar entre os dias 13 e 16 de janeiro de 2025 em 6 empresas no comércio eletrônico. O levantamento comparou o preço de 88 produtos, como por exemplo apontador, borracha, caderno, canetas esferográficas e hidrográficas, colas, giz de cera, lápis preto e colorido, lapiseira, marca-texto, papel sulfite, régua e tesoura escolar. Nós fizemos essa pesquisa consultando ofertas online, porque essas ofertas, esses preços acabam servindo de referência para as lojas físicas e a gente consegue consultar um número maior de produtos. O objetivo é alertar o consumidor para a variação de preço. É um momento de muitas contas no início do ano, especialmente para quem tem filhos pequenos, para quem tem criança, matrícula, material escolar e outras despesas. Então, a ideia nossa é de auxiliar e alertar o consumidor nesse momento dessa despesa. O produto que apresentou a maior diferença foi uma caneta hidrográfica. O mesmo item custava R$ 15,60 no estabelecimento mais barato e mais de R$ 59,00 no mais caro. A segunda maior diferença encontrada foi para a cola líquida, com variação de 265%, sendo o menor preço encontrado de R$ 7,20 e o maior de R$ 26,28. Já o terceiro lugar ficou com um kit de apontador e borracha, com uma variação de preço maior de 229%, sendo o menor valor R$ 8,80 e o maior aproximadamente R$ 29,00. Esse ano nós temos o produto com maior variação, ele chegou a variar de um estabelecimento para outro 278%. Ano passado a maior variação que nós encontramos foi de 110%. Desses 88 produtos pesquisados, 28 deles estavam com uma variação acima de 100%. Então, isso demonstra a importância de se buscar, de se pesquisar, fazer levantamento de preço antes de efetivar a compra por completo. A menor variação que nós tivemos foi de 4,2%. Então, assim, não são todos os produtos que têm uma variação tão grande, mas essa pesquisa sempre é muito importante. Esse ano foi feita uma pesquisa do Procon Campinas, mas observando números de outras pesquisas, esses números eles praticamente se repetem, não há uma diferença muito grande. Quer dizer que o que acontece aqui acontece também em São Paulo, acontece em Sorocaba, acontece em outros municípios. O diretor do Procon da cidade, Paulo Giglio, explicou que, diante desse cenário, a melhor alternativa é fazer pesquisa de preços antes de efetivar a compra, além de tentar reaproveitar materiais dos anos anteriores que estejam em boas condições de uso. Olha, como sempre, pesquisar preços. A internet é uma boa ferramenta de pesquisa, evita do consumidor se deslocar em várias lojas, então antes ele pode fazer essa pesquisa em casa e depois se direcionar ao estabelecimento comercial que ele deseja ou mesmo fazer a compra pela internet. Sempre que possível, aproveitar as promoções ofertadas, o parcelamento. A gente deve verificar se dentro daquele parcelamento se tem juros embutido ali, e se o valor
ficar, às vezes a família tem vários filhos, o que aumenta essa despesa a ser feita. Então, passar material de um filho mais velho para um filho mais novo, isso também pode ajudar. Verificar também se há uma possibilidade de comprar por trimestre, por bimestre, ou seja, não ter uma despesa de pronto já para o ano inteiro. Então, parcelar a compra, diferente do parcelamento do pagamento, que também deve ser observado a questão dos juros, né? Para quem quiser conferir a pesquisa completa do Procon Campinas, é só acessar o site procon.campinas.sp.gov.br. E olha só o número de candidatos que tiraram 1000 na redação do Enem. A nota máxima é o menor dos últimos 10 anos. Em todo o país, apenas 12 alunos conseguiram esta nota na redação, conforme foi divulgado pelo Ministério da Educação. Por outro lado, houve um aumento significativo na média geral dos estudantes. O exame abre diversas portas para o ensino superior em instituições públicas ou privadas no país e no exterior. As redações nota 1000 foram registradas em Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Goiânia, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo. Ainda de acordo com o MEC, o Ministério da Educação, apenas uma das redações foi feita por um estudante de escola pública. As demais são de alunos da rede privada. Muitos professores e muitos alunos, eles ensinam e reproduzem essas redações ditas coringa, redações que funcionariam para qualquer tema, e já faz um tempo que isso tem incomodado o INEP. Já faz um tempo que ele não quer que essas redações super engessadas cheguem na nota máxima. Então, os corretores realmente vão segurar aquele 1000 para os textos que têm uma carinha um pouquinho mais autoral, para evitar esses modelos prontos, o critério acaba enrijecendo para segurar o 1000 mesmo. O tema da redação do Enem 2024 foi os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. A correção é feita por competências, ou seja, aspectos que são esperados na redação do participante. O exame adota 5 competências, cada uma com nota de 0 a 200 pontos. Eu não acredito que o tema tenha sido um fator que contribuiu para a redução das notas máximas, porque o tema do Enem é sempre um problema, né, da sociedade e geralmente centralizado na sociedade brasileira. Então, um problema que acontece, que está aí presente no Brasil. E as questões raciais, questões identitárias, questões de cultura, elas sempre estão em discussão, né, no nosso país hoje e também dentro da sala de aula. Vários alunos meus, assim que eles saíram da prova, eles me mandaram uma mensagem falando: professor, a hora que eu vi o tema, eu respirei aliviado, porque tinha muito a ver com o que eles estavam pensando e debatendo o ano todo. A boa notícia é que a proeficiência média na redação foi maior que a média obtida em 2023. Houve ainda um aumento significativo na média geral. Em 2024, a média foi de 546 pontos, sendo que em 2023 foi 543. Apesar do Enem estar segurando a nota 1000 ao máximo, com esses modelos prontos, muitas vezes, infelizmente, por uma grade de correção que precisa urgentemente ser revista, esses modelos prontos chegam no 880, chegam no 900, e aí os alunos conseguem, né, uma média um pouquinho mais alta, mesmo sem ter uma escrita autoral, sem ter uma escrita realmente crítica pensando no tema. É uma coisa que eu procuro evitar nas minhas aulas. No ano passado, o número de inscritos chegou a 4,32 milhões. 3,18 milhões realizaram as provas. A Ana Clara, por exemplo, fez 920 pontos na redação, uma nota bem acima da média e que ela vai usar para tentar entrar no curso de Relações Internacionais de 2 universidades federais.
A gente tinha uma rotina bem rigorosa assim na escola, de que a gente sempre fazia redações todas as semanas e a gente tinha que fazer a reescrita delas. Então acho que isso sempre foi muito importante, porque quando você escreve e aí você tem que reescrever, você exercita e você consegue corrigir aquilo que você errou pontualmente. Então você consegue melhorar a qualidade da sua redação. Eu estudei em casa também, mas também é muito importante você ler livros, você escutar música, você assistir filmes que falam sobre temáticas que estão sempre no mundo, né? Que seja problemas sociais, questões ambientais, questões políticas. Você tem que estar sempre atento a essas coisas para você conseguir fazer uma redação boa. E Ana, quando você viu o tema da redação, o que você achou? Ai, foi um alívio. Ai, eu falei, graças a Deus, tipo assim, algo que é acessível, que eu consigo fazer e algo que eu estou inteirada e que eu consigo escrever bem sobre isso. Acho que super importante é o aluno estar bem atualizado em relação às problemáticas que estão em debate no país. Então, um aluno que acompanha jornal, podcast, notícia, debate. E praticar muito. Muitas vezes o aluno está acostumado pelo uso de rede social com as informações chegarem de forma muito rápida, então ele não tem aquela paciência para sentar e escrever o texto, mas é muito importante esse processo de escrita constante e principalmente um processo de refeitura, de reescrita. Então, não só fazer a primeira versão do texto, mas ter essa primeira versão corrigida, saber o que precisa ser melhorado. Eu brinco que os alunos têm que ser fominha, eles têm que mirar ali nas notas mais altas e buscar isso ao longo de todo o ensino médio. Além de manter uma rotina de estudos, a aluna destaca que é importante também ampliar o repertório cultural. Escutar músicas de cantores como Racionais, Emicida, que sempre trazem essas pautas. Você assistir filmes como Hotel Ruanda ou Assassino da Lua das Flores também é muito importante para você colocar na sua redação, que eles servem como repertório e às vezes encaixam muito bem com aquilo que você quer passar na redação. O Enem, querendo ou não, é um dos mais democráticos, principalmente para alunos e estudantes de cidades pequenas, que agora com o Enem eles não têm mais que se deslocar para fazer prova. Então, muita gente conta única e exclusivamente com o Enem. O Enem é o caminho, o SISU é o caminho para o ingresso em universidades no Brasil todo. Então, é preciso ter esse foco na prova e no que essa prova exige para você entregar o que o corretor vai estar olhando lá na hora da correção. Tá confiante? Como é que tá? Tô nervosa, mas eu tô confiante. É isso, muita tranquilidade que vai dar certo, Ana. Bom, hora das notícias do Legislativo. Vamos conferir o balanço do trabalho realizado da Comissão de Política de Prevenção às Drogas com o presidente Nelson Osseri no biênio 2023-2024. No biênio de 2023 e 2024, a Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas da Câmara realizou 13 encontros, sendo 9 no ano de 2023 e 4 reuniões em 2024. Ao longo deste biênio, a comissão foi presidida pelo vereador Nelson Osseri e também contou com a participação de outros parlamentares que compõem a comissão. Os vereadores Zé Carlos, Edson Ribeiro, Paula Haddad e também do ex-vereador Jorge Schneider. Missão importante, acho que uma cidade como Campinas, ela tem essa necessidade, né, de ter uma comissão desse porte para tratar de um assunto tão polêmico que é o problema das drogas. Nas comissões foram abordados vários assuntos envolvendo a codependência. A codependência é uma doença, né, que acaba afetando as pessoas que estão ao seu redor, a família, né, normalmente. Então nós abordamos muito esse tema, né, falamos da importância principalmente dos grupos de amor exigente, que são grupos que acolhem essas pessoas de forma gratuita, orientam, criam-se ali estratégias para que a família possa lidar com o dependente químico, não só aquele que está na ativa, como o dependente químico que também sai do tratamento. A família precisa falar a mesma língua para evitar ali a recaída. Falamos também da importância, né, dos serviços existentes, entre eles a comunidade do Padre Haroldo, que é uma comunidade terapêutica. Falamos também dos CAPs, do Centro de Atenção Psicossocial, AD, né, álcool e drogas. Além disso, a comissão realizou palestras com especialistas no assunto, abordando sobre a neurociência da felicidade nas escolas, como estratégia de prevenção ao uso de drogas e também os desafios relacionados à parcela da população de rua que é usuária de drogas. Eu acho que é uma das mais importantes mensagens, né, porque nós estamos falando de vidas. E se você não conhece, né,
Se você não tem o problema da droga na família, você conhece alguém que tenha. E o problema da droga é um problema que realmente acaba afetando principalmente as pessoas que estão mais próximas, né, que acabam adoecendo também. E muitas das pessoas não sabem lidar com esse problema, não sabem ajudar. Às vezes tomam medidas que acabam piorando a dependência química, até potencializando, até fazendo com que a pessoa parta para um uso diário, né, com mais frequência. Então, o trabalho de uma comissão permanente de política de prevenção às drogas, ela vem nesse sentido, tentar dar um pouco de esperança para as famílias que estão adoecidas e também para os dependentes químicos, que muitos deles querem sair das drogas e não conseguem, não sabem aonde pedir ajuda. E a Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, sob a minha presidência, ela sempre foi porta aberta para encaminhar, ajudar e utilizar dos serviços existentes. A Comissão de Finanças e Orçamento aqui da Câmara fechou o biênio com 24 reuniões realizadas, 112 projetos analisados e votados e mais 10 audiências públicas realizadas. A Comissão de Finanças e Orçamento, responsável por apreciar e votar os projetos que, direta ou indiretamente, impactem a despesa ou a receita do município, acarretando responsabilidades para o erário público, fechou o último biênio de trabalho sob a presidência do vereador Carlinhos Camelô. Nós analisamos aqui quase 108 projetos, sendo lei ordinárias, audiências públicas, tudo, quase 108 nesse período. E todas elas com êxito. Sabemos que a Comissão de Finanças, aqui eu presidindo a comissão, e gostaria já de agradecer a todos os membros, que é o vereador Jorge Schneider, o vereador Bispo Fernando Mendes, a vereadora Paula Miguel e também o vereador Marrom Cunha, que esteve sempre presente em todas essas reuniões. O presidente da comissão ressaltou ainda a importância da participação popular como direito democrático na Casa do Povo. Olha, as audiências públicas a gente fala que ela faz parte, né? E é bom a população, ela está sempre presente, é uma hora que a população, ela pode participar, ela pode opinar, ela pode falar, então isso é importante. A gente fala que isso é a Casa do Povo, e a Casa do Povo é onde as pessoas têm voz, e na onde que ela tem voz é sempre nas audiências públicas, que é feita aqui nessa casa. E todas elas correu conforme o esperado, e teve as discussões, claro, aí, mas com transparência e tranquilidade. A Comissão de Finanças e Orçamento tem uma grande responsabilidade por lidar, mesmo que indiretamente, com os recursos financeiros municipais. Foram quase 10,8 bilhões. Também aprovamos aqui as emendas impositivas, que é isso importante, que são distribuídas aí para as secretarias do município para ajudar. Então isso é muito importante, agradecer a todos os vereadores aí que esteve junto, aprovou e acompanhou tudo isso. A Câmara Municipal de Campinas cedia no próximo dia 23 de janeiro, depois de amanhã, a palestra Essencialmente, Encontro sobre Saúde Mental, oferecida pela Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor. O encontro, que tem apoio da Escola do Legislativo de Campinas, a ELECAMP, vai ser realizado a partir das 2 horas da tarde, aqui no plenário da Câmara, com entrada pela Avenida da Saudade, número 1004, bairro Ponte Preta. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site da Câmara. É só entrar lá no campinas.sp.leg.br. Na reportagem sobre o assunto, logo na capa, tem o link para poder fazer a inscrição. A palestra é aberta a todos, porém voltada aos gestores e gestoras municipais. Mais informações pelos telefones 25157130 e também tem o 25157129. Ontem, no lotado ginásio do Taquaral, o Vôlei Renata recebeu a equipe de Suzano e teve que suar muito, viu? Foi difícil, equilibrado, mas no fim, vitória dos campineiros. Primeiro jogo no ginásio do Taquaral em 2025 e foi muito disputado, principalmente o primeiro set. As equipes foram alternando no marcador, até quando o placar marcava 30-29.
Adriano fez este ace e fechou a primeira parcial em 31-29. O segundo set começou da mesma maneira, com muitas disputas. Olha este segundo ponto dos campineiros, por exemplo. A bola teimava em não cair, até que o bloqueio funcionou. Do meio do set para o fim, o Renata conseguiu abrir e fechou a parcial em 25-18, neste erro de saque dos adversários. No terceiro set, logo no primeiro ponto, ali, bola no alto o tempo inteiro. Mas desta vez, o bloqueio da equipe de Suzano funcionou. Empolgados, os visitantes abriram 14-6. Mas aí, bloqueio dos campineiros, apoio dos torcedores, erros de saque de Suzano. E com isso, Renata foi chegando, se aproximou, virou, fez 24-23 e em mais um ponto de bloqueio, fechou a partida. Que atuação de gala! 3-0. Bruno Lima foi eleito melhor em quadra, marcou 15 pontos e faturou o troféu Viva Vôlei. Com a vitória, o Renata assumiu momentaneamente a segunda colocação. Tem agora 30 pontos, 11 vitórias e apenas 3 derrotas. Só que tem um jogo a mais em relação ao Minas, que caiu para a terceira colocação, e joga na sexta-feira contra Joinville fora de casa. Os campineiros do Renata voltam à quadra somente no dia 30, novamente contra Suzano, mas agora pela Copa Brasil. Bom, meio-dia mais 42 minutos, olha só, a nossa equipe consultou um professor de negócios especialista que vai nos explicar sobre as novas regras de financiamento imobiliário da Caixa. Tema que você acompanha no nosso quadro Na Ponta do Lápis. Está começando mais um Na Ponta do Lápis e a Caixa Econômica Federal estabeleceu novas regras de financiamento de imóveis. Por isso, ao meu lado está o professor de negócios Márcio Oliveira, que vai nos explicar melhor sobre essas mudanças, essas novas regras. Professor, para começar, como que funciona esse financiamento imobiliário da Caixa? Perfeito. Bom, começar agradecendo novamente pela possibilidade de estar participando do programa e falando com vocês. O sistema financeiro habitacional, ele é, na verdade, bastante antigo, ele é de 64. Ele é uma política de governo, e ele foi criado com o objetivo de popularizar, de universalizar direitos dos cidadãos, no sentido de terem suas casas, suas residências, poderem morar com dignidade. Então são programas que muda governo, de governo em governo, às vezes ele muda de nome, mas ele é permanente, então já há várias décadas, mais recentemente chama-se Minha Casa Minha Vida, que é uma política de governo, portanto, e ele tem possibilidades de subsídios, para famílias com renda bruta até R$8.000, por exemplo, então você tem subsídios, e são subsídios escalonados. Então você começa com taxas de juros, variando, existe uma escala, inclusive depois a gente pode até verificar no site da própria Caixa Econômica Federal. Então você tem uma escala que começa em 2,5, 2,5 indo até 8.000, começando ali numa faixa de juros ali de 4 para quem é correntista, 4,5 para quem não é correntista, e isso vai subindo gradativamente. Um pouquinho mais de renda, então 3.000, você tem ali 5 de juros, 5.000, 6%, chegando até 7, em torno disso, de juros. Então, o que esse programa cria são condições de subsídios, no sentido de ajudar e viabilizar a vulnerabilidade econômica e, ao mesmo tempo, estimular o desenvolvimento econômico. Essa é a ideia. E dentro desse financiamento imobiliário, a gente tem o modelo SAC e o modelo Price. Quais são as diferenças entre esses dois modelos? Perfeito. Então, SAC e Price são, na verdade, duas formas de amortização da dívida. Então você faz a captação para um imóvel, pode ser uma casa, pode ser um apartamento,
E normalmente a Caixa Econômica trabalha com o sistema SAC, e quando muito até uma variaçãozinha do SAC, que é um sistema mundial, na verdade, né? O Price é o francês, é o sistema francês. O sistema SAC, você tem uma composição da amortização, que é a sua parcela de principal, mais a sua parcela de juros, de tal modo que a parcela vem caindo ao longo do tempo. Então você começa pagando alto, né? Mas ao longo do tempo do financiamento, ela vai diminuindo, então ela vai te aliviando o orçamento, né? A tabela Price, por sua vez, ela é uma tabela que ela é flat, o pagamento, então ela é linear, então você começa pagando, vamos supor, você faz o financiamento de um apartamento, sei lá, 350 mil, hoje pagaria alguma coisa de 2,5, 3 mil, você começa pagando esses 2,5 e daqui a 35 anos você vai estar pagando esses 2,5. Na tabela SAC, que é o sistema de amortização constante, a amortização, a sua parcela de principal ela é flat, ela é fixa, e os juros diminuem. Então, na medida em que você tem o principal fixo, né, mas com a composição dos juros diminuindo, a parcela vem diminuindo. Então, quando você olha no gráfico, né, então ela começa alta, ela vem diminuindo. A Price não, a Price ela é flat. Você começa pagando contínuo, linear. Começa pagando 3, termina pagando 3, né? Então, isso de um modo geral, no sistema da Caixa, normalmente usa esse SAC. No sistema de financiamento, quando você tem um parceiro, às vezes um outro banco, que não são as estruturas de governo, um banco comercial, né, Itaú, Bradesco, enfim, né, Santander, daí, às vezes eles trabalham com o sistema Price. Né? Então, às vezes você vê um financiamento de alguma pessoa, que sistema que foi? Meu sistema foi Price. Normalmente ele não fez com a Caixa, por quê? Porque possivelmente a renda dele é um pouquinho maior, ele já pegou uma taxa de juros um pouquinho maior, e o sistema de amortização, né, que é o sistema de decaimento das parcelas, então possivelmente vai ser o Price, né? E o professor, o que mudou, né, nesse financiamento da Caixa Econômica, né? Como que ele era antes e agora quais são as novas regras? Quais são essas mudanças? Perfeito. Essencialmente, as mudanças mais bruscas, né, consistentes, ocorreram então em 2024, que foi o tempo, né? Então hoje, em outras épocas, você financiava em 25 anos, eu me lembro que o meu primeiro apartamentinho eu comprei com 25 anos, né? E hoje já é 35, né? E também a parcela de financiamento da Caixa. Então hoje a Caixa ela financia até 70%, né, do imóvel, né? A pessoa que está comprando, então ela tem que aportar, ela vai ter que ter recursos próprios para aportar 30%, né? Então, isso, de certa forma, foram as mudanças mais significativas, tirando as questões relacionadas às taxas, né, que isso é uma questão mais macroeconômica e microeconômica, né, que elas oscilam de acordo com o tempo. Então, uma das principais mudanças é essa entrada maior. Entrada maior, exatamente, uma entrada maior. E naturalmente, na medida em que o sistema aumentou o tempo, né, passando para 35 anos, então, automaticamente, em finanças a gente tem uma coisa que você tem juros simples e composto, né? Então você aplica na poupança, é simples, né? Mas quando você deve para o banco, juros compostos. Então, o que é uma coisa com juros compostos? É juros sobre juros, é uma função exponencial, né? Uma função exponencial é alguma coisa do tipo f de x igual a 2ax, por exemplo. Toda vez que a variável está no expoente, ela é uma função exponencial. Então ela é uma função assim, ela é aquela função que ocorre bruscamente. Isso você vê na natureza o tempo todo. Então, crescimento de micro-organismo, crescimento de vírus, de bactéria, né? Ou, por exemplo, uma explosão atômica, porque os átomos eles se explodem, né? Um explode, ele gera uma reação em cadeia. Ou, por exemplo, a internet. O efeito da internet hoje é um efeito exponencial, porque eu falo para um, que fala para dois, esses dois falam para dois, e é um efeito exponencial. Então, o efeito dos juros, ele cresce muito rapidamente. E quanto maior o tempo, pior o impacto, né? Mais eu pago juros. E, professor, essas novas regras valem tanto para imóveis novos quanto para imóveis usados? Tanto para imóveis novos quanto para imóveis usados, exatamente, vale para os dois casos. E agora, como que essas novas alterações impactam diretamente a forma de como os consumidores podem financiar os imóveis? Eu penso que o maior e principal impacto, né, é justamente na questão desse aporte do mutuário, né, a pessoa que vai comprar um imóvel, porque ele precisa ter agora 30%, né? Então vamos pensar, um imóvel de 500 mil, 150 mil, tem que ter 150 mil para aportar. Então isso fica mais difícil, né? E aí agora com essas novas regras vai ficar mais difícil disso acontecer? Na verdade mais pesado para o mutuário, né? Mais pesado no sentido que o mutuário tem que ter mais recursos para poder aportar, né?
a aquisição. Contudo, ainda com todos os subsídios, né, do Minha Casa Minha Vida, né, normalmente a primeira casa tem isenções das taxas de registro, né, cartoriais, esse tipo de coisa, então ainda é um programa muito interessante. Agora, então, é o momento de revisar o planejamento financeiro e se adaptar a essas novas condições de financiamento, professor? Momento de revisar, né, porque com essas sutis mudanças, né, você precisa sempre fazer um planejamento, a gente sempre insiste muito nessa questão do planejamento, e daí você pode, por exemplo, juntar essa entrada, essa parcela, né? Juntar. E o juntar isso, muitas vezes você pode, vamos supor que a família tenha, sei lá, um casal, tenha lá um filho, alguém que já trabalha, que possa compor a renda, consegue juntar um recurso para poder dar essa entrada, né, essa parcela de 30% do imóvel, né? Avaliar também outras opções de financiamento é interessante? O que acontece? A minha recomendação pessoal, né? É muito interessante você trabalhar com os bancos públicos. Então, o Caixa Econômica é o Banco do Brasil, normalmente Caixa no sistema financeiro habitacional, porque você tem subsídios e toda já um processo que é histórico, né, de anos, né, de décadas. Então, é altamente recomendável. Mas não, vamos supor que você tem uma renda já um pouco mais alta, né, sua renda familiar é maior, você não se enquadra no programa. Você pode fazer isso com os bancos comerciais. As taxas de juros tendem a ser um pouco maior. Professor, diante das mudanças, então, é possível se separar de maneira estratégica para obter o financiamento necessário, né? Sim, com certeza. E tudo basicamente se resume à questão do planejamento, né? Você tem planejamentos de médio, né, de curto prazo, de longo prazo, né? Então tem que sentar com a família, fazer um planejamento, procurar separar uma parte dos recursos que ganha, né? Separar aí, o ideal é sempre algo em 30%, né? Você conseguir fazer essa separação. Para isso, naturalmente, você tem que ter excedentes, né? Então eu costumo brincar com os alunos, né, que é como se fosse uma caixa de água, né? O montante. Então, se você tem um cano grosso, né, entrando muito fluxo, né, um cano fininho saindo, suas despesas são pequenininhas, então ele retém bastante, né. Se eu tenho um caninho fininho entrando e um canão grosso, né, então eu tenho poucas entradas, eu tenho muitas saídas, então né, vai reter pouco. Ou o que eu posso ter? Eu posso ter 2, 3 caninhos entrando aqui, né, então eu posso ter o quê? Renda adicional, trabalho adicional, então eu trabalho durante o dia e eu tenho uma complementação à noite, eu tenho uma atividade complementar que me gera uma renda complementar. Com isso eu passo a conseguir reter recursos e fazer esse planejamento, né, no sentido de ter dinheiro para poder dar a parcela de entrada, por exemplo, né? Então tudo se resume a planejamento. E basicamente se resume, né, nos dias atuais ao arrefecimento, né, ao aquecimento da economia e você ter ofertas de trabalho. Quando você tem ofertas de trabalho, naturalmente você tem fontes de renda. Tendo fontes de renda, você consegue armazenar e a economia gira, né? Essa é exatamente essa ideia. Professor, muito obrigado por todas essas explicações sobre essas novas regras do financiamento de imóveis da Caixa e também sobre todas essas dicas que você passou para o pessoal de casa. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço novamente, né, em nome da UAI, né, Unimetrocamp, né, eu sou como professor aqui no núcleo de negócio. Professor, muito obrigado então, viu? Olha, pessoal, não se esqueçam de curtir as redes sociais, no Instagram e no Facebook TV Câmara Campinas e também de acompanhar toda a nossa programação no YouTube TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo na ponta do lápis. Os nossos amigos do Adote um Bichinho estão ansiosos para ter um novo lar. No quadro de hoje você confere várias opções de cães e gatinhos, filhotes, adultos da Associação Anjos de Ruas de Campinas, do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal e também da Associação Amigos dos Animais de Campinas. Todos os animais estão saudáveis, vacinados e castrados. Ajude a transformar uma vida.
Vamos conhecer os bichinhos que estão para a adoção nesta semana? A Associação Anjos de Rua de Campinas tem vários cães e gatos aguardando uma família. O pequeno Nando é um adorável cãozinho que tem uma linda pelagem preta e com menos de 2 meses. É um cão que deve atingir o porte médio e cheio de energia e muito brincalhão. Ele adora correr e brincar ao ar livre e procura uma família amorosa e acolhedora. Para mais informações sobre o bichinho, entre em contato com a Carla Vieira. E olha que charmosa é a Marvin. Ela tem entre 2 e 6 meses e é de porte médio. Essa linda doguinha só precisa de uma família responsável para realizar a sua adoção. Para mais detalhes, fale com a Carla Vieira. A Amora é outra linda filhotinha à espera de um lar. Essa cachorrinha toda meiga tem entre 2 e 6 meses e deve atingir o porte médio. Quer saber mais sobre essa doguinha? Então é só entrar em contato com a Carla Vieira. A Rita é uma encantadora gatinha de 6 anos com pelagem preta e de porte médio. Ela é uma verdadeira mistura de doçura e independência. Ela já é castrada, tem um temperamento sociável e é perfeita para quem busca uma companheira carinhosa. A Rita adora a companhia de idosos e se adapta muito bem em casas com quintal, onde pode explorar e brincar ao ar livre. Para saber mais sobre o trabalho e como ajudar a Associação Anjos de Rua, acesse o site que está na tela. O DPBEA, Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, tem mais bichinhos aguardando um lar. Esse caramelo rajado é o Oscar. Ele é um cão um pouco arredio, pois foi abandonado com muita dificuldade de locomoção. Após ser resgatado pelo SAMU Animal, passou por exames e tratamento no DPBEA. Já está vacinado, vermifugado e castrado, 100% saudável. Agora pode ser adotado com responsabilidade. Esse outro caramelo dócil e simpático é o Sebastião, que também foi resgatado pelo SAMU Animal no ano passado. No DPBEA, ele recebeu todos os cuidados necessários. Está vermifugado, castrado e vacinado. Que tal dar a chance de uma nova vida para esse doguinho? Essa cachorrinha toda sorridente é a Tiana. Ela é uma cachorra de porte grande e muito dócil e sociável, que foi encontrada gravemente doente pelo SAMU Animal. Já passou por exames e tratamento e está super saudável. Já vacinada, castrada e vermifugada, pronta para ganhar um lar. O Bolonhesa é um cão grande, mas tão grande quanto ele é a sua fofura e docilidade. Ele estava vagando nas ruas quando foi resgatado pelo SAMU Animal, no bairro Jardim das Andorinhas. Agora, já recuperado, pode ser adotado com responsabilidade. Está vermifugado, castrado e vacinado. Essa linda rajadinha é a Victória. Ela é uma gata adulta, já castrada, bem dócil, que foi resgatada pelo SAMU Animal no bairro Vila Pompeia. Ela ainda está passando por tratamento e também fazendo diversos exames no DPBEA, para ficar recuperada o mais rápido possível. Logo, logo, ela poderá ser adotada por uma família carinhosa e responsável. Para quem quiser adotar qualquer animal do DPBEA, é só se conectar ao Portal Animal de Campinas, clicar no ícone Adoção e acessar as fotos e informações sobre os bichinhos. A Associação Amigos dos Animais de Campinas também tem gatinhos e lindos doguinhos para adoção. O Dedê é um cão de 1 ano, já está castrado e muito simpático. Ele aguarda um lar responsável e amável para compartilhar toda a sua alegria. A gente encerra o quadro de hoje com o Cabelinho. Olha só como ele é fofo. É um gatinho de apenas 9 meses, já castrado, muito amoroso, calmo e que espera uma casa cheia de amor para ser seu lar. Para adotar qualquer animal da Associação Amigos dos Animais de Campinas, entre no site e preencha a ficha de interesse.
Amanhã, quarta-feira, o dia deve ser parecido com hoje, com o sol aparecendo durante todo o dia, com alguma nebulosidade, mas não deve chover. Se cair, é de forma esparsa pela cidade, em um ou outro bairro, e não de forma generalizada. E o calorão, esse continua, viu? Olha só, já está aqui na minha tela. Para amanhã, quarta-feira, então, 22 de janeiro, nós temos mínima de 22 graus. Ao longo do dia, a temperatura sobe, podendo chegar aos 33 graus aqui na cidade de Campinas. Inclusive, tem um informe da Defesa Civil sobre altas temperaturas, viu? Chegando a mais de 32 graus aqui na cidade de Campinas. Então, evite exercício físico ao ar livre entre aqueles horários, né? Depois das 10 horas da manhã até 4 horas da tarde, tem que ingerir muita água, se hidratar neste período, neste verão, porque o calorão não está fácil. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação. Lembrando que daqui a pouco, às 2 horas da tarde, tem o programa Estúdio Câmara ao vivo. Eu volto amanhã com o Jornal Câmara Notícia ao vivo a partir do meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.